Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Vamos orar? Estenda a sua mão para cá. Todos conhecem Surama? Ela é bênção, sim ou não? Vai nos abençoar nesta manhã, sim ou não? Amém. Então estenda a sua mão para cá. Deus querido, Deus amado, aqui está, meu Deus, a tua serva, meu Deus, que estará ministrando a tua palavra. Abençoe, meu Deus, a nossa vida através das palavras que o Senhor colocou no coração dela. Nós te pedimos nesta manhã, Deus, que possa arraigar na nossa vida, Senhor, aquilo que o Senhor deseja para nós, na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém? Nós louvamos ao Senhor, porque a nossa lição hoje está na sua revista. Abra a sua revista. Quem não tem revista, os meninos estão aí, os obreiros, para vender. Você só é levantar a sua mão, que você recebe a sua revista. Hoje a nossa lição é maravilhosa. Fala sobre o Deus supridor. E eu quero dizer a vocês, de fé e verdade, que se o culto tivesse parado nos louvores, eu já estava abençoada. Porque os louvores, ele foi o resumo do estudo que eu preparei. E nós devemos começar a ser gratos ao Senhor, que o nosso suprimento no domingo, todos os dias, mas no domingo aqui é maravilhoso. Deus nos supre aqui em tudo. Primeiro ele começa no café da manhã. Quer suprimento mais maravilhoso? Eu gosto demais desse café da manhã. Se um dia Deus me permitir, um dia viver aqui ou então ir embora para outro lugar, porque a vida de missionária é assim, eu vou ter muita saudade desse café da manhã. Porque eu já fiz em casa igualzinho, mas não é a mesma coisa. E eu percebi que é a comunhão com os irmãos. Eu percebi que é o abraçar, o ver você de novo, o compartilhar. E a Bíblia diz em Efésios 1:22, que Deus é aquele que supre, que enche tudo e em todos e através de todos. Então Deus nos supre através da sua igreja, não só espiritualmente, mas materialmente, emocionalmente, fisicamente também nas ações sociais. E é o que nós vamos ver na nossa lição de hoje. O Deus que supre. Então você, meu caro, abra a sua revista. Já que você comprou a sua revista, eu tenho certeza que você também deve ter lido a sua revista em casa. Eu acho que você fez mais do que eu disse. Eu acho que você estudou a sua revista em casa. Amém? Porque quando o estudo for ministrado aqui, o Espírito Santo vai estar completando em você aquilo que você necessita ouvir. Amém? Porque aqui não está tudo o que você necessita. Aqui está o caminho para você encontrar o que você necessita. Mas a sua necessidade, a Bíblia diz que só você, o Espírito do homem e o Espírito de Deus que conhece. E ele intercede a Deus através da sua fraqueza, daquilo que você não pode fazer. E ele fala com Deus e Deus envia a providência de acordo com o que você necessita. Amém? Então a palavra de Deus, ela é pão, ela sacia a sua alma. Mas vamos ler aqui, o Deus supridor. Vamos ler aqui em Mateus 6, os 6 versículos que tem aqui na sua revista, que já foi lido. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o seu corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, não trabalham, não cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Pensa um pouquinho. Você não tem mais valor do que um passarinho? Do que uma árvore? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos? O que beberemos? Com que vos vestiremos?
porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? O Deus supridor, ele se revela na Bíblia como o El Shaddai, ou seja, aquele Deus que é super suficiente, ou é mais que suficiente, o Deus supridor. E algumas vezes também ele se revelou na Bíblia como Jeová Jireh, o Deus que provê. Mas é interessante, eu li esses versículos aqui, parece que a gente faz tudo o contrário, não é verdade? Parece que a gente escuta Deus dizer, olha, você precisa se preocupar com o que você tem que fazer. Você precisa se preocupar porque a sua roupa está ficando velha. Olha, você precisa se preocupar, o amanhã está chegando. E aí, o que é que você vai fazer no amanhã? Olha, vocês devem me buscar por último. Depois vocês devem se preocupar comigo. Não é assim. Eu vejo isso na minha vida. E aí, de repente, eu paro. Eu vejo, mas não foi assim que o Senhor me disse. E olhando esses versículos aqui, pessoal, em 6 versículos eu encontrei 4 mandamentos. Nós nos preocupamos tanto em obedecer os mandamentos que nós não conseguimos, porque isso aí pertence à lei. E ele diz que se você tropeçar em uma só lei, você já não cumpriu mais nada, já tem tudo derrubado. Ou seja, você se esforça para cumprir muita coisa, mas se tropeçou em algum, teve falta em algum, vai ter que voltar e começar tudo de novo. O que Cristo não fez, ele cumpriu tudo sem defeito, amém? Graças a Deus por isso. Então a gente tem que andar na lei pelo que Cristo fez, amém? Porque nós não somos mais réus de juízo, amém? Nós somos, graças a Deus, temos direito e herança, a graça de Deus na nossa vida. E isso não quer dizer que a gente vai andar despreocupadamente com a graça, só porque nós a merecemos através de Cristo, não pelos nossos bons atos. Mas vamos aqui, e eu vi no versículo 5, que Jesus disse, não andeis cuidadosos. Não andeis. Ele está mandando eu não andar preocupada. Não é verdade? Ele diz, olhai, ou seja, olhe para cima. Olhe de onde vem o seu socorro. Porque quando você olha para as aves elas andam na terra, elas foram feitas para voar, ainda que tenham pés, mas elas voam. Então, quando o ser humano, Deus sabe que nós precisamos de algo para canalizar para Ele. E Ele sabe que quando você olha para cima, para uma árvore, ou então para um pássaro, imediatamente você tem a visão do céu. E aí você começa a pensar, que céu grande! Mas que céu maravilhoso, eu não estava aqui quando esse céu foi feito. Eu não tive um pinguinho de contato quando Deus estava fazendo essa estrela. Então, por que eu estou preocupado com o que vai acontecer com a minha vida amanhã? Então, imediatamente, quando você olha para cima, você começa a ter contato com a grandeza de Deus. E isso vai entrando em seu coração. Por isso que o salmista disse, os céus declaram a obra de Deus. Né? Davi foi uma pessoa assim. Ele começou a olhar e disse, meu Deus, quem é o homem para fazer uma coisa dessa? Não foi um homem. Quem nós somos? Então, quando você começa a olhar para cima, as coisas aqui de baixo, elas começam a ser pequenas. Porque quando você começa a olhar muito para baixo, você perde a visão do alto. E a nossa visão, a visão do cristianismo, ainda que a gente tenha que viver nesse mundo, como nós vamos ver também, que nós não vamos ter uma fé aleatória, uma fé ignorante, uma fé que só vê o céu, mas que esquece que está vivendo aqui, e que por enquanto que você vive aqui, você tem princípios para cumprir, mas ele diz que para o seu coração, para a sua alma, você precisa olhar para a grandeza de Deus. E nós só conseguimos olhar quando nós olhamos para o alto, que é lá onde está o prêmio da nossa soberana vocação, do nosso chamado. No versículo 31, ele diz assim, não andeis, pois, inquietos. Eu acho que só eu aqui fiquei inquieta. E eu já experimentei inquietação. Ninguém experimentou inquietação, eu sei. Eu experimentei inquietação. E a inquietação, a sua mente começa a andar além do seu corpo.
A sua mente começa a andar além do tempo, além do amanhã, e não é princípio de Deus que você ande além do tempo que lhe foi dado. Porque a sua mente é limitada ao seu tempo. A sua mente é limitada ao que você passou, para que você lembrasse das coisas. E a sua mente é limitada no que você vive hoje. E o único limite além que você tem é de planejamento. Porque se você tentar resolver o que ainda não aconteceu, você vai colocar angústia em sua alma. E a palavra de Deus, ela só não diz respeito à salvação eterna, mas ela quer também que você viva uma vida de qualidade enquanto você espera pela eternidade. Amém? E isso faz parte de você, porque se você andar angustiado, se você andar preocupado, você vai ficar tão ansioso que você vai começar a dizer que Deus não está falando com você, que Deus abandonou você, que Deus deixou você, vai provocar angústia em sua alma, vai lhe trazer culpa, e quando você perceber, você vai estar emaranhado em um bocado de coisas, em laços, que não foi Deus que colocou em sua vida. E aí vem as orações: Deus, por que você me abandonou? Deus, o que é que você quer de mim? E Deus, às vezes, quando eu faço essas orações, porque eu estou falando por experiência própria, não é porque você vive, é o que eu vivo, o que eu vivi, e o que Deus me tira quando eu, de repente, me vejo encharcada em um lago de preocupação. E Deus permite que a gente faça essas coisas para a gente ter experiência para contar, amém? Porque na minha experiência, você é consolidado, você é consolado. É assim que Deus quer. E eu começo a pensar na palavra de Deus. E eu vi que a palavra, ela não só diz respeito à salvação, mas Deus quer principalmente que você tenha um bem-estar, que você tenha um bom andamento no templo do Espírito Santo, porque é nele que ele vai se mover. É na sua vida que Deus vai se mover. A esperança de Deus do resgate dos seus filhos aqui na terra é porque Ele vai viver através de você. Ele vive através de você. Ele fala através de você. Ele abençoa através das suas mãos. Ele vai através dos seus pés a lugares que muitos não vão, para que a mensagem de cura, libertação e entendimento seja pregada. Então Deus precisa de você. Por isso que nós vamos ver hoje o Deus supridor nas áreas da nossa vida. Se você ver aí a sua revista, na outra página, você vai ver que nós temos, nesse mundo, nós temos necessidades fisiológicas, né? Se nós fôssemos começar de cima para baixo, nós diríamos o quê? Que nós somos um espírito, que nós temos uma alma, que nós habitamos em um corpo. Isso aqui é um casulo. E um dia ele precisa ser liberto, amém? Mas ele não é uma maldição para a gente. Tá? Depois que Deus fez a redenção, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, muitas vezes, quando nós damos desejos à carne, que falamos da carne, não é falar só do corpo, a não ser que nós tenhamos gula. Mas nós falamos da natureza pecaminosa. Então, nem sempre carne na Bíblia diz respeito ao corpo. Você precisa ver o contexto que está sendo falado, para você saber o que é que Deus quer dizer. E a palavra, ela diz o que ela quer dizer. Jesus disse o que ele queria dizer. Porque o que adiantaria se ele não quis dizer o que ele disse? Parece meio confuso, mas isso é a fidelidade da palavra. Então ela diz exatamente o que ela quer dizer. E se ele disse não ande ansioso, é porque ele sabe que você vai ficar perturbado. E aí vai dar abertura para o mundo espiritual. E aí muitas atormentações vão vir sobre a sua vida. Eu queria que aqui o pastor Eliezer lesse Filipenses 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amém. Meus irmãos, a fé, ela não nega a realidade, mas ela confessa a promessa. Às vezes nós pensamos que para ter fé, nós temos que negar a realidade. Não estou doente. Não está faltando isso. Não, eu não preciso disso. E você vê que você está precisando disso. Mas, na verdade, a fé, ela não nega a realidade. Porque senão Jesus não via que o homem estava cego e dizia, você quer o quê? Ele sabia o que o homem queria. Mas ele estava ensinando também ao cego não negar a realidade dele, porque senão quando a fé operasse, ele não viu o milagre que tinha sido feito. Então, a nossa realidade não pode ser negada. Mas o que precisa ser confessado é a palavra de Deus. A fé opera através do que Deus disse.
Fé não é sorte, ainda que a Bíblia diz que Jesus vai mudar a sua sorte. Quando ele fala mudar a sua sorte, é mudar os seus caminhos, é mudar a sua direção, é fazer você uma bênção e você abençoar. Mas a fé não é sorte, a fé não é uma crendice, a fé é a certeza das coisas que se esperam em Deus. Fé é confiança na palavra de Deus. Se Deus não disse, eu não posso ter fé naquilo que Deus não disse, se tratando em questões espirituais. Amém? Não estou dizendo que você deve desconfiar de alguém, não. Eu estou falando em questões espirituais. Se eu disser a você, você pule daqui, que você não vai se machucar, você não pode confiar em mim. A não ser que eu tenha colocado algum mantimento aqui que apare a sua queda. Amém? Porque existe uma lei da gravidade. Agora, existe um espírito que ele já cumpriu todas as leis e que ele pode ultrapassar a lei da gravidade. Assim como Jesus andou sobre as águas. Se o espírito falar com você, mas o espírito, você sabe quando o espírito fala com você, porque ele dá ousadia e poder para realizar aquilo que ele mandou você fazer. Então, aí é diferente. Mas a fé, ela precisa ser a confiança na palavra de Deus. E o que o pastor leu, que Deus suprirá todas as suas, o quê? Abundâncias. Então, precisa haver uma necessidade. Só há um suprimento se houver uma necessidade. Então, como Deus vai se revelar Deus na minha vida se eu for Deus? Se eu resolver todos os meus problemas, não porque eu sou uma bênção, é porque eu sei de tudo, eu não preciso de você. Onde é que está Deus aí? Está no meu ventre. E Deus diz, não confie no seu ventre, Ele é o seu Deus, não se estribe em sua própria sabedoria. Então Deus, Ele só opera quando há um reconhecimento que existe alguém maior do que a gente, e que pode fazer infinitamente mais do que eu possa imaginar até que exista. Então Deus, Ele opera, Ele é Deus supridor. A nossa lição está sendo falada do Deus supridor, tá? A gente precisa ir num contexto só. Então todas as palavras que eu falarem vai ser correspondente ao Deus que supre. E Ele só reabastece aonde há falta de algo. Deus supre as nossas necessidades. Quando Ele diz isso aqui, você pode ver lá em Romanos 4, versículo 17, o versículo B, ele diz assim, o meu justo, ele vive por fé. Quem é justo? É quem nunca pecou? É quem é bonzinho demais? Quem é perfeito? Não, é aquele que foi limpo, purificado, perdoado, remido pelo sangue de Jesus. Aquele que recebeu a sombra do justo, Cristo, sobre a sua vida. Então ele diz que o justo vive por quê? Por vista. Ah, não. O justo vive pela fé. O que é que Deus quer dizer? Olha, você tem necessidades? Tem. Você não vai viver pelo que você está vendo, pelo que você está contemplando com os seus olhos. Isso é a realidade. Você vai viver, mas você não vai confessar. Você não vai achar que é a realidade que vai mudar você. Não. Você não pode deixar uma situação difícil controlar a sua vida. Porque Deus enviou o seu Espírito Santo para controlar a nossa vida, para guiar a nossa vida. Então, nenhuma situação deve nos controlar. Nós não somos controlados por vista. Nosso guia é a fé. Ele está dizendo o quê? Se você precisa, me pede, que eu chamarei a existência. Ele disse que chama a existência as coisas que não existem como se já existisse. Amém? Então, esse é Deus. Ele chama o que é que você precisa na sua vida. Agora, nem sempre o que você precisa é o que você necessita. É interessante percebermos que há um caminho para chegar ao coração de Deus. Há um convívio. Não é simplesmente nós pegarmos um versículo e fazer dele o nosso lema.
Eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Realmente nós podemos. Inclusive passar por situações difíceis. Inclusive passar por situações boas e alegres e não esquecer que é o Senhor que nos dá. Porque é muito fácil também. Eu não vou só falar de necessidade. Mas também nós temos que entender que a nossa maior necessidade é de Deus. A nossa maior necessidade. Quando Deus criou o homem, lá em Gênesis 2,15, Deus criou o homem suprido. O Espírito de Deus habitava em Adão. Por isso que quando você recebe Jesus hoje, você recebe de volta a glória, recebe de volta o Espírito. Por quê? Porque o pecado separou. E a primeira coisa que Adão sentiu quando foi separado de Deus foi o quê? Estou nu. Meu Deus, eu estou nu. Mas quem foi que disse para ele? Quem disse para Adão que ele estava nu? Então, a primeira coisa que supria Adão era Deus. Não era o jardim que ele criou. E trabalho também não é maldição. Depende de como você leva ele. Também nós vamos ver isso. Mas desde o começo, Deus mandou Adão trabalhar. Deus disse: Adão, cultive a terra, vai criar sua mulher, vai criar a sua família, vai viver com sua mulher, cuide dela. Só que Adão não se fadigava. Adão não se cansava, o suor do rosto não existia. Você sabia disso? Você lê bem direitinho, você vai ver. Mas por quê? Porque havia o Espírito do homem, de Deus em Adão. A glória de Deus supria Adão. Ele era suprido em Deus. Ele era o El Shaddai na vida de Adão, Deus mais que suficiente. As outras coisas eram apenas, naquela época mesmo, eram coisas para Adão. Eram coisas. Porque Deus nos criou para mudar o ambiente que a gente vive. E não para ser mudado pelo ambiente. Deus nos criou para dominar as coisas. Adão, você vai sair comigo hoje. E você vai dar nome a todos os peixes. Adão, chama aí o nome desses animais. Ah, Deus, como que é o nome dele? Vá, Danaí, eu estou com você. Mas o que aconteceu? No dia que Adão não quis mais saber, não quis mais negócio com Deus, primeira coisa que Adão disse: meu Deus, eu estou nu. E ficou com vergonha. Então, as coisas começaram a ser vistas com a outra ótica. E foi com essa ótica que nós vivemos. Mas como Deus sabia a nossa estrutura, e Ele conhece o pó que nos tornamos, Ele disse: não, eu vou mandar uma provisão. Eu vou mandar uma provisão. Eu vou mandar alguém que vai suprir todas as suas necessidades em glórias. Todas, não é algumas, todas. Amém? Então nós temos as necessidades fisiológicas, que é o quê? O trabalho e a provisão. Como eu falei, o trabalho, ele não é maldição. Diga assim: eu sou uma bênção. Por isso que aonde eu for, vai ser bênção. Se houver alguma coisa de errado no trabalho, não precisa ser porque eu amaldiçoei. Às vezes é uma falta de administração. Às vezes é falta de planejamento. O quê? Faz dívidas, a pastora está falando, Marisa está aqui. Ou seja, propósitos. Vocês já perceberam que às vezes nós fazemos um propósito em cima de outro propósito, que se você for pensar bem, você está desfazendo o primeiro propósito que você fez nesse outro propósito? Isso aconteceu comigo, tá? Eu falo de mim porque eu sei de mim, não sei de vocês não. Mas vocês devem ser do mesmo pó, então deve... Se não for, bota a mão na minha cabeça que eu quero ser perfeita também. E eu já percebi que uma vez eu fiz um propósito, e depois eu fiz outro propósito, que quando eu me toquei, estava anulando o propósito que eu tinha feito. E eu, meu Deus! Então não adianta também o homem levantar,
trabalhar, levantar cedo, se acabar, não, porque eu tenho isso para fazer, é trabalho, 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 trabalho. Salmo 127, ele diz, você vai comer o pão das dores, você vai se cansar, se o Senhor não edificar, não construir, não guardar, não proteger, não direcionar você. Essa é a nossa tendência natural, irmãos. Nós estamos aqui para aprender, isso é uma escola bíblica, não é uma pregação, é um ensino. E não é julgo, é entendimento de como nós vivemos. E que a cada dia a gente tenha o entendimento da necessidade que nós temos do Senhor. Foi Ele que fez todas as coisas. Ninguém melhor do que Ele é capaz de nos instruir em como fazer, em como administrar. Você já viu que Deus criou leis para o sol não se chocar com a lua? Que administrador perfeito é esse? Pode. A pastora vai ler o Salmo 127. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos. Então, herança não é o que nós vamos fazer, trabalho, são os filhos. E fruto do ventre o seu galardão. A gente vai discorrer isso aí, porque nós percebemos que a sociedade de hoje, ela vê sua herança, a sua empresa, os seus negócios, e elas deixam o tesouro de Deus, que são os filhos, na sua casa. Nós vamos ver isso aí bem no finalzinho. Mas é o tesouro de Deus, são os seus filhos. Amém? Agora, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Mas será que Deus está querendo dizer assim, meu filho, você também tem um equilíbrio, né? Você não precisa trabalhar, porque você confia em mim. Eu vou fazer tudo, eu vou descer no Espírito, e quando você chegar lá nas suas coisas, vai estar tudo arrumado, eu vou soprar os papéis lá, aquilo que está arrumado, desorganizado, eu vou organizar, eu vou mandar os meus anjos. Não é isso que Deus quer dizer. Deus quer dizer que quando você fizer a sua parte, quando você trabalhar em paz, porque se você trabalhar cheio dele, guiado nele, levante cedo, medite na palavra, coloque suas preocupações. Deus, eu estou preocupado. Olha, Deus sabe o que você pensa, e Deus não é pai rigoroso, não. Deus, eu estou preocupado. Deus, eu não estou confiando que isso vai dar certo. Deus, mas se eu estiver errado, me mostre o melhor caminho, Deus, porque o Senhor vê melhor do que eu. Você sabe o que foi que Deus me disse esses dias? Essa semana passada, eu me preocupei com algumas coisas, e Deus disse, filha, e eu vou para Ele, que eu não sou besta, claro, né, porque olha o tamanho, uma gota do balde, né, de água, e Ele criou tudo. Ele disse, olha, você se preocupa, porque você tem a visão do passado e a visão do presente, e eu tenho a visão do seu passado, do presente e do futuro, e eu dou aquilo que você necessita agora, hoje, mas já preparando para o que você vai receber no futuro, que eu vou enviar para você. E descanse, porque eu tenho planos para você de paz. O meu futuro que eu preparei para você, não existe agonia. Então você vai se agoniar agora, você não vai agoniar, nordestino é perturbar, tá, gente? Não precisa disso. O que você precisa é descansar no Senhor. Isso é dormir também. Aí você faz, e depois você dorme. Por quê? Porque a palavra de paz já foi enviada. Porque você deita e fica pensando naquilo, e naquilo, e naquilo. Você nem tem paz, tira a paz do outro, perturba o ambiente, e o ambiente que você deveria controlar, começa a controlar até as outras pessoas. Porque as pessoas não aguentam. O peso vem. E não é Deus que faz isso. São as minhas atitudes, são as minhas palavras. Porque eu fico pensando assim, aí eu dou luz à palavra, e eu começo a agir de acordo com o que eu digo. E se eu penso e ajo errado contra a palavra, eu vou andar também contra o que a palavra diz. E os efeitos também vão ser contrários, né? Aí ninguém merece. Amém?
Então Deus pensa em tudo. Mas aos seus amados Ele dá, não quer dizer que você fica de qualquer jeito. Para essa palavrinha, tem uma historinha boa de uma formiguinha lá em Provérbios. Oh, vai ter com a formiguinha, o preguiçoso, né? Deus conta historinha também aos seus menininhos que só querem ficar deitados, né? Amém? Amém. Nós temos também as necessidades de confiar no Senhor. Temos necessidade de suprir no trabalho. Temos a necessidade de provisão, de acreditar que vai dar certo, mas você não pode querer também que Deus faça dar certo aquilo que você quer que dá certo, e tem que dar certo, e ver que está errado, e ver que está contrário à palavra, e ver que não é assim. Deus, Ele é fiel à sua palavra. Deus, Ele não contradiz a sua palavra. Por isso que Ele diz, meu filho, você faz planos, mas os seus passos, quem manda sou eu. Para onde você vai amanhã, quem sabe sou eu, você não sabe não. As pessoas que eu vou mandar para você, sou eu que vou mandar, não é a sua vontade. O que você necessita, sou eu que sei, não é o que você pensa que necessita. Eu guio os seus passos. Nós temos a mania de querer. Você já viu aquelas crianças que começam a andar, enquanto ela não anda bem, aí pega na mão da mãe, né? Na mão do pai, sustenta e vai ali. Quando começa a andar e fica assim, para se soltar, não é? Eu acho que quem é pai que já experimentou por isso. Não, e ele não me solta, eu quero descer. Às vezes somos nós, mediante a vontade de Deus. E Deus não. E Deus usa uma coisa para vir também como um empecilho. E a gente começa também a repreender, e que é demônio. E a gente não, como é que a gente vai saber? Se a gente não parou para saber de Deus. Então, por isso que a nossa maior necessidade em tudo é confiar em Deus. E me fala uma coisa, você confia em alguém que você não conhece? Você confia em alguém que você não conhece? Não. Você conhece Deus, tudo de Deus? Não. Mas a Bíblia diz, olha, que você precisa conhecer, Deus deixou escrito para você, lá em Romanos 1, eu acho que é 18, 19, por aí. O que nós precisamos conhecer de Deus, Ele deixou escrito para que a gente conhecesse. Você já experimentou você falar com Deus uma coisa, pedir uma resposta para Deus, e Deus não fala com você? Deus não dá a resposta para você. E você começa a ficar com raiva de Deus, porque você perguntou, e Deus não responde de jeito nenhum. Já faz tantos anos e aquela resposta ainda não veio. Primeiro, você não estava preparado para ouvir. E Deus, lembre que Deus quer o seu bem? Está. Segundo, se Ele fosse falar, você não iria entender. E depois ia envolver um bocado de gente, um bocado de história, que você tinha que passar a eternidade todinha para Deus explicar para você por que Ele fez isso. E Deus é Deus, Ele não precisa de explicação. Então, aquele que Deus não respondeu a você, que não é para você saber. Amém? Um dia Moisés disse a Deus, Deus, e agora o Senhor me manda tirar esse povo aqui, lá do Egito, e esse povo está aqui com fome, o que é que eles vão pensar de você? Aí ele disse, eu sou o que eu sou, e para eles, eu sou Deus. Não importa o que eles pensem. Eu sou fiel ao que eu sou. Amém? Então, Deus sabe que a nossa mente, ela é limitada. Depois, nós precisamos aí, na sua revista, você vai ver que nós precisamos cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. É interessante, eu estava ouvindo aqui esse hino, e a irmã cantando que nós somos pobres e necessitados, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu, mas o salmista nessa música estava procurando oferecer alguma coisa que abençoasse o coração de Deus. Alguma coisa que abençoasse o coração de Deus. Não é diferente? Deus precisa de alguma coisa?
mas ele precisa. Se ele não precisasse, ele não procurava. Ele precisa de adoradores, e não é de anjo não, porque anjo ele tem. Ele precisa da adoração dos seus filhos. E às vezes, uma enfermidade, às vezes, uma inquietação, um sentimento contrário, um pensamento contrário, impede que você abençoe o coração de Deus. Meus irmãos, isso é fácil? Não. Vamos trazer a palavra bem para a gente mesmo, né? Não é fácil. Mas Deus diz que é possível. Porque Ele nos supre em tudo. Até para adorar, Ele enviou o seu Espírito. E quando você adora a Deus, não se engane, o seu corpo também é transformado. Porque até o seu corpo você leva para Deus enquanto você adora. Você se ajoelha, você se debruça diante de Deus. Aí aquele que está com o joelhozinho difícil de levantar, começa a colocar o óleo da unção nas juntas, né? Nunca mais eu ajoelhei, Pai, diante do Senhor. Aí Deus, minha filha, você está precisando do óleo da minha unção. Aí começa, né? E coloca o óleo da unção nas suas juntas. Começa, Pai do Senhor, irmão, ó. Quem tem problema na mão, ó. Pai do Senhor, você já percebeu isso? Deus nos supre sem a gente nem perceber. Pai do Senhor, irmão. Aperta a mão aqui, fisioterapia espiritual. Amém? Os braços duros, a paz do Senhor. Olha o alongamento. Vocês já pensaram nisso? Suprimento de Deus. Por isso que ele diz, eu faço muito mais do que você pensa, porque a gente não pensa nisso. Sabe o que é que a gente pensa? Aquilo que a gente se esforça para fazer. Não é? Exercício, é bom demais exercício, viu? Eu não faço, eu não gosto de fazer não, exercício não. Eu falo sério com vocês, meu esposo gosta, mas eu não gosto não. Mas esse exercício eu gosto. Não deixem de fazer o outro. Mas esse, tanto é bom para meu corpo, como é bom para a minha alma e como edifica o meu espírito. Amém? Vamos para outras questões aqui, que é muito boa. Honrar a Deus com suas primícias. Eu gostaria que o irmão Eliezer, o pastor Eliezer, lesse 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Pode ler o 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Veja bem, irmãos, quem foi, não precisa levantar a mão. Eu levanto por todo mundo, tá certo? Quem foi que já teve vontade um dia de ofertar muito para Deus? Mas ofertar tanto, mas naquele dia não tinha. E você ouviu essa palavra, alguém sobe aqui, usado por Deus, e lê essa palavra, e parece que é naquele dia que você não tem financeiramente nada para ofertar para Deus. E você fica triste. Tem dias que você tem, graças a Deus, a maioria, mas tem um dia que você não tem. Isso acontece com qualquer um. E já aconteceu isso comigo também. E eu fiquei muito triste. Porque eu disse, meu Deus, dá com uma alegria. E quando acontece uma coisa comigo, eu imediatamente vou buscar na palavra para vir o meu socorro, para ver se eu consigo alguma ajuda, para eu fazer ou preencher aquela lacuna que ficou dentro de mim. Deus, como que é isso? Porque às vezes, você numa situação dessa, parece até que Deus diz assim, ó, você não tem? Então você não vai dar com alegria. Agora, dê com alegria. Pode ser o que você tem. E eu comecei a perceber que tem gente que tem fé
para fazer propósito, para dar muito quando receber. Mas tem gente que não tem fé para dar o que tem. Já pensou nisso? Vou fazer um propósito. Se eu receber isso, se der isso, eu vou dar X para Deus. De onde é que vai vir? Se você trabalha para ganhar X, para ofertar também, a não ser que seja guiado pelo Espírito. Mas ao mesmo tempo tem gente que tem e não dá com alegria. E quando foi um dia eu chorando diante de Deus em relação a isso, orando, falando com Deus, não era chorando, era falando com Deus. Aí Deus disse: minha filha, tem gente que tem fé demais quando não tem. E tem gente que não tem fé quando tem. E eu, como que é isso, pai? E aí ele me explicou esse segredinho, né? Quando a gente tem, não, é muito, não. Aí quando não tem, às vezes faz até uma oferta por fé, né? Mas aí, eu olhando isso aí eu leio aí, pastor Eliezer, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 11 e 15. Completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Amém, irmão, amém. Esse versículo aí, ele está explicando como é que Deus nos supre através das primícias, das ofertas e através da igreja. Ele diz que quando nós formos ofertar, se você tiver muito, oferte muito. Se você também não tiver muito, você tem que ofertar à medida do que você tem. Porque o que Deus quer é que chegue à igualdade do suprimento, não que o irmão seja suprido e seja carga para você. Vocês estão entendendo? Agora, o que você tem, dê com alegria. Se você não tem, ore a Deus e veja o que é que está acontecendo na sua vida. É o que eu falei, às vezes é uma má administração. Às vezes eu estou gastando com algo que eu não estou precisando, mas porque eu vi fulano comprar e eu tenho que ter também. Eu estou falando isso, irmão, no que acontece no nosso dia a dia. Porque nós estamos numa escola dominical, então é o ensino. E a gente tem que ter entendimento que quando falta, não é Deus que está deixando de suprir, não. Tudo que nós precisamos, Ele já nos deu para suprimento. Agora, quando nós não buscamos a direção do Senhor, quantas e quantas vezes eu não já fiz besteira? Eu disse: meu Deus, gastei com isso, podia ter guardado para dar oferta nesse dia. Não é assim? É assim que nós fazemos. Então ele fala: se você tem, dê com alegria. Se você não tem, não fique pesaroso, não. Mas dê o que você tem, que é o que? O seu tempo, a sua ajuda. Se mova: irmão, eu não posso dar, mas eu vou ajudar você, porque eu conheço alguém que pode e vai ajudar você. E faz um mutirão tão bonito e todo mundo é suprido. É o que Paulo disse: o desejo de Deus é que todos sejam supridos, mas que nenhum seja carga um para o outro, que não é o que diz o apóstolo Paulo sobre levar as cargas um dos outros, tá? Aquilo ali ele fala sobre sofrimento, sobre oração, sobre ajudar a pessoa, não tem nada a ver com essa carga aqui do 2 Coríntios, amém, irmãos? Então, mas nós devemos honrar a Deus. E outra coisa, você não dá dízimo para Deus, não. Nós temos que entender uma coisa: é privilégio. Você já imaginou Deus
aceitar o seu dízimo. É privilégio Deus aceitar o seu dízimo. Dízimo é adoração. Ele é tão bom que continuou na lei. Ele nasceu na graça, ele nasceu de uma adoração, um agradecimento de Abraão a Deus. Permaneceu na lei, continuou na graça. É uma adoração. Eu dizer, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor aceita o meu dízimo. Agora, dízimo também não nos dá direito a mandar em tudo. Nós temos o direito de dizimar porque nós somos filhos. É um privilégio, é um direito, é uma adoração, mas a igreja é do Senhor. Amém? É Ele quem comanda tudo. É Ele quem distribui os dons. É Ele quem separa os obreiros. É Ele quem determina os ministérios. É Ele quem determina os tempos, o modo, como vai agir. É Deus. É o Senhor. É Ele quem unge os pastores. O bom de Deus é que Ele mostra que os dons nos foram dados para nos suprir espiritualmente, para que a gente possa realizar coisas na casa de Deus que com a nossa naturalidade, a nossa capacidade natural não podia realizar. Então, dons nos dá capacidade sobrenatural de realizar alguma coisa para Deus. Amém? Então, vamos aí à sua revista sobre o propósito de passarmos as necessidades. Ainda aí, nós lemos em 2 Coríntios, que ele fala que o propósito, alguém pode ler rapidinho, Lucas 6:38. O propósito de passarmos por dificuldades. Às vezes você diz, mas eu não fiz nada para passar por essa dificuldade. Pelo contrário, eu trabalhei, eu fui fiel a Deus, eu dei dízimo, eu gosto de ofertar, eu gosto de ajudar na casa do Senhor, eu também fecho minha boca para não estar falando de todo mundo. Que se você prestar bem atenção, entre o capítulo 5 de Mateus e o capítulo 7 de Mateus, que fala das bem-aventuranças, Deus em Jesus Cristo, que é o nosso supridor, Ele nos ensina a ser suprido em todas as coisas, do capítulo 5 ao capítulo 7, por isso que chama as bem-aventuranças do crente, e não está só em ofertar, tudo diz respeito à nossa vida, então a minha oferta depende de outra coisa, é um caminhar. Não é porque eu chego também aqui e oferto, ai, graças a Deus, Deus agora vai me abençoar, porque eu ofertei, eu fiz isso. Irmão, graças a Deus, você não fez mais do que você deveria fazer, porque está abençoando, a sua vida está sendo abençoada. Os cultos vão ser mais bonitos porque você ajudou. Os ministérios vão ser abençoados porque você ajudou. Famílias vão estar sendo tiradas da lama, do lixo, porque você ajudou. Famílias vão estar recebendo paz em sua casa. Filhos vão ser tirados das drogas porque você ajudou. A sua casa vai ser menos ameaçada de ladrão, de assassino, de drogado, porque você ajudou a tirá-los da rua. Então nós somos o primeiro a ser privilegiado. Pode ler, irmão. Jesus falou: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Esse versículo, nós lemos muito em ofertas, e realmente, ele cabe em ofertas sim, não é um contexto fora do pretexto não, mas ele também está inserido a um contexto de compaixão e misericórdia. Se você ler o capítulo 6 ao todo de Lucas, ele vai ensinar a gente o princípio da semeadura. Não julgar uns aos outros, não falar mal uns dos outros, fazer aquilo com o outro, aquilo que ele queria que fizesse com você. Isso também vai na mão. Então não adianta a gente ver só isso aqui, porque até você plantar a semente, existe um campo para você preparar
e a semente ser semeada. Amém? Então, se você ler Lucas 6, você vai ver o princípio da semeadura. É principalmente o querer dar, nascido de uma compaixão no coração. Não é só pensando, claro, você sabe que Deus é fiel, e se você plantou, a colheita vai vir, não importa quando. Mas Deus sabe a semente que você plantou, a árvore que ela vai abrigar e dar sombra, e onde vai ser colocada. Deus sabe. Mas há um princípio para tudo isso. E às vezes as coisas começam a estar emaranhadas. E é porque a gente está se emaranhando junto. Então há um princípio de semeadura. Amém? Outro princípio na sua revista, que nós vamos partir agora, é para falar rapidamente, que eu só tenho 10 minutos, sobre aceitação, né, e valorização. Como nós falamos que Deus nos supre espiritualmente, fisicamente e também na alma. Deus, ele deu o Espírito Santo dele para a gente. Por quê? Porque quando o homem pecou, ele ficou também com baixa estima. A autoestima dele também baixou. E isso acontece quando nós deixamos de saber o que Deus pensa a nosso respeito. Você está assistindo o rei Davi? Quem está assistindo o rei Davi? O rei Davi, ele foi um homem muito usado por Deus, um homem forte, poderoso. Mas ele quis fazer as coisas sozinho, do jeito dele. E aí Deus disse, não, eu preciso de alguém que faça as coisas do meu jeito. Porque, na verdade, Davi não foi chamado para ser rei. Davi foi chamado para ser príncipe, mas o rei é Deus. Ele foi chamado para ser o príncipe de Deus. E aí ele começou a fazer as coisas de qualquer jeito. E a estima dele, baixou. E aí, eu comecei a estudar isso aqui, e assistindo o rei Davi, e eu vi que a maneira como você pensa de você, muda todo o seu ambiente, muda as suas companhias, muda o que você faz, muda o que você fala, muda como você recebe as pessoas. E se você não tiver com a sua mente igual a um espelho, você olha para o espelho e você se maquia, a mulher, né, claro, e se arruma. Então você tem que estar olhando para o que Deus diz, como se fosse o seu espelho. Porque na verdade Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Então você é bom. Você é bom. O que não é bom em nós é o pecado. Mas Deus nos fez, lá em Efésios 1, versículo 3 e 4, ele diz, você é a imagem, a feitura, é o poema de Deus. Ele fez você quando ele estava cheio de amor para criar. É isso que ele diz. Então você, não tem esse negócio de dizer que você é seca, não. É cheia de amor. Eu sou cheia de amor e eu vou aprender como usar. A gente precisa aprender, aí é diferente. Mas você é cheio, você não é seco para chorar. Você tem lágrimas sim, porque um dia com raiva você chorou. Você é cheio de amor. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, porque Deus quando fez o homem, ele disse, é muito bom. Deus não fez nada ruim. Nós é que muitas vezes, por nos distanciarmos de Deus, nós criamos uma imagem para a gente. Você começa a se ver, lá em Provérbios 23, versículo 10, se eu não me engano, depois vocês vejam aí, ele diz, assim como você pensa na sua alma, assim você é. Assim você é. E não tem esse negócio de dizer, eu sou igual a Jó, coitado de Jó, né? Também não tem esse negócio de doutrina do coitado, não. O coitado é o diabo. Amém? Porque você pode prestar atenção, Jó, ele não está na galeria dos vencedores da fé. Ele não está. Ele foi perseverante e esperando um conhecimento que ele não tinha. Ele não conhecia Deus. Como hoje, através do Espírito Santo, nós conhecemos. Nós sabemos que foi Satanás que interferiu na vida de Jó, mas Jó não sabe, não. Então não tem esse negócio, paciência de Jó, né, irmã? Fulano está fazendo nada. Paciência de Jó, nada. Paciência do Espírito.
A paciência do Espírito é que produz em você experiência, porque você conhece em quem você espera. Tem uma promessa para você, que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que espera você. Ele disse, olha, o meu justo viverá por fé. São muitas as aflições do justo, mas o Senhor os livra de toda. Como? Ele vai suprindo você, Ele vai suprindo você, até você sair dessa, meu irmão. Você não está só. Ele disse, eu vou estar com você todos os dias, e eu não vou abandonar você. Jó não sabia disso, Jó não tinha essas promessas. Jó até que sabia que Deus disse que ele era reto, que ele era justo, pelo desejo do coração dele de agradar a Deus. Mas no final ele disse, entendi. Foram 9 meses de peregrinação, e Jó se entendi. Agora eu entendi. Eu não conhecia, mas agora eu conheço. Agora eu sei que não foi Deus. Nós hoje sabemos. Agora a impaciência vem. A paciência é um fruto do Espírito. Você não faz força para ter paciência. Não, a árvore nunca fez força para dar fruto. Você já viu uma árvore fazendo força para dar fruto? Você já viu, irmão? Quem já viu? Quem já viu uma mangueira dar força para uma manga sair? Nós somos a árvore da vida com Jesus. O fruto é de Deus. Você não precisa fazer força. Você só precisa receber a água. Você só precisa receber o sol. Você só precisa se deixar ser regado. E o fruto é do Espírito. Agora, o que é na nossa parte? Reconhecer o momento que Deus está querendo que você dê o fruto. Porque o momento lhe parece escasso, mas é justamente a hora que Deus diz, pronto, agora você vai dar o fruto. Você, mas Deus, eu achei que o Senhor ia preparar uma água fria para dar o fruto. Não, você vai dar o fruto é para o sedento mesmo. Ele está com sede, está com fome, você vai dar água agora. Você vai dar o fruto agora. Então Deus, Ele supre a sua baixa estima. Também não adianta ter alta demais, né? Há um equilíbrio nisso tudo. Porque também as pessoas de baixa estima, elas tanto podem regredir muito, como elas podem avançar muito, para que a pessoa que está fora não perceba como ela pensa de si mesma. Que é o caso de Saul. Então, como manter-se uma vida equilibrada, uma vida de excelência, como diz, necessitando primeiro de Deus. Irmãos, não tem jeito, graças a Deus. Renove a sua mente pela palavra de Deus. E para terminar, falando sobre a provisão divina, tem a provisão divina na sua revista, e ele fala sobre a libertação que traz a paz e o justo que vive da fé. Eu vou resumir isso rápido, porque nós não temos mais tempo. A provisão, eu queria, se você tiver, por favor, pode ser qualquer uma. É uma dinâmicazinha que nós vamos fazer. Eu gostaria que os maridos sentassem perto das suas esposas, se eles estivessem aqui. Sua família, se estiver aqui, ficassem um pertinho um do outro. E eu gostaria que o homem, porque o homem, ele é o Cristo da esposa. Não é que a esposa vai adorar ele, não. Mas a Bíblia fala em Colossenses, a Bíblia fala em Efésios, que assim como a igreja é para Cristo, a esposa é para o marido, e o marido é para Cristo. Amém? Então, Cristo é o provedor, mas quem recebe o dinheiro é não tem medo não. Igreja. As mulheres não vão perder essa oportunidade. Não acredito. O marido é o provedor, mas quem recebe o dinheiro é igreja. Então a mulher é o símbolo da igreja. Então o marido ganha, a mulher também pode ganhar. Mas vamos aqui na Bíblia, o marido ganha, aí faz, vem cá meu bem. Aí, a igreja, nós vemos aqui a nossa igreja, ela tem responsabilidades, ela vem aqui, ora pelos dízimos, e apresenta como está sendo usado, não é assim? A mulher também deve fazer isso com o seu esposo. Olha meu bem, eu fiz isso, eu gastei com isso. Não é que você está se subjugando, mas você está em uma missão com ele. Você mora dentro da casa que ele mora? Você come o que ele come? Trabalha no mesmo ambiente? Então tem que compartilhar junto. Então marido bonito da sua esposa, pega uma nota, qualquer que seja ela, R$10. Não, vocês vão... a pastora Cássia disse que não é qualquer uma nota não, é a melhor nota que você tiver. Você vai pegar a sua nota, pega a sua nota,
Amém? Pegar a sua nota. Rápido, porque o nosso horário está se esgotando. Pegue a sua nota. Os maridos já pegaram a nota. Amém? Amém. O cartão de crédito. O irmão pegou o cartão de crédito. Amém. Agora, maridos, agora sério. Sério, é uma brincadeira. Eu sabia que ia distrair a todo mundo. Mas olhe agora para a sua nota. Essa nota bonita que você pegou. Já deu, mas espera aí. Olhe para essa nota agora. Pelo que você entendeu, espera aí, não faça agora, não é isso agora. Você vai dar ela para a sua esposa. Mas também a sua esposa vai entender que vai dizer a seu marido o que ela vai fazer com ela. Vai suprir o quê? Necessidades. E você vai crer que o que você precisa vai ser acrescentado. Amém? Agora, marido, eu vou falar isso com os maridos, não é nada contra. É porque nós sabemos que hoje a mulher ela está evoluindo muito no mundo dos negócios. Mas são os maridos que mais trabalham, os maridos que mais planejam, os maridos. Porque o homem ele é muito razão. E o homem ele se satisfaz nisso, em fazer, em trabalhar, em mostrar que é forte. Amém? Não é assim mesmo? E a gente tem que valorizar o que o seu marido faz. Mas, o que nós vemos na lição é que você não pode deixar que as coisas venham sucumbir à visão do tesouro da sua casa. O verdadeiro tesouro que você tem é a sua família, é a sua esposa, são os seus filhos. Agora, com seriedade, olhe bem para essa nota que você pegou. Coloque a mão nela e veja se você sente coração nela. Ela bate por você? Ela bate por você? Essa nota tem coração? Você pode falar com ela assim: eu não gosto de você. Você fala isso? Então você não pode falar para a sua esposa. Sabe por quê? Marido e esposa, isso é papel. Infelizmente ou felizmente, porque é bom, dinheiro é bom. Dinheiro supre as necessidades, dinheiro faz lazer, é bom. Você também tem que saber usar o seu dinheiro, não só para necessidade, mas, Deus é tão bom, Deus é tão supridor, que às vezes o seu dinheiro de papel vira elástico. Menina, mas ele estica. E quando você é dizimista e ofertante, você pode ter certeza, ele vira elástico. Isso é sobrenatural. Mas ele não é a melhor coisa. Uma hora, ele pode faltar, porque ele não é eterno, e ele não é humano. E na hora que faltar, a sua esposa, ela vai estar lá com você. Então, marido, comece, se você já faz isso, supra as necessidades da sua família, sente com os seus filhos, explique a sua situação, explique, meu filho quer isso, e você briga com o seu filho porque ele quer alguma coisa, mas você já passou para o seu filho como é que está o relatório, o histórico financeiro da sua casa? Marido, faça uma mesa redonda. Não diga ao seu filho: meu filho, eu não posso dar. Diga: no momento não é oportuno. Mas você pode ter certeza, nós vamos colocar isso na presença do Senhor, e Deus vai suprir tudo em glória. Você vai ter muito mais do que você está pedindo. Você não nega a realidade, mas você confessa a promessa. Agora você olha para a sua mulherzinha aí, bonita, sua bênção de Deus, né? A bênção graciosa, e diga assim: minha esposa, a palavra de Deus diz que o seu valor vale mais do que R$100. Não, mas olhe para ela. Tem marido que está dizendo assim: olhe para ela. O seu valor, eu reconheço que ele vale mais do que pedras de rubis. E para mim, você foi achada pelo Senhor. Por isso, eu reconheço que você tem um coração,
que você tem sentimentos. E por isso eu quero suprir agora, dizendo que eu te amo. Que eu te amo. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui na casa do Senhor e de falar para vocês. Tem mulher que está abanando assim a notinha. Marido, saiba de uma coisa: você, se der a notinha para ela, não está perdendo, está investindo em terreno fértil. Ela já lhe deu filhos, ela é sua conselheira e ela vai estar com você todos os seus dias. Vamos ficar de pé e vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e a sua graça e a sua bênção se estende de geração em geração, e Ele supre as nossas necessidades em glória. Ele é aquele que enche tudo e em todos e através de todos, para suprir aquilo que você necessita. Amém? Você é muito valioso, você é tão valiosa, que Deus, Ele não achou preço para pagar você. Ele disse: não, vai ter que ser o mais valioso que eu tenho, vai ser o meu filho. E a Bíblia diz que Deus nos achou tão valioso, que Ele entregou o seu próprio filho, porque foi uma semeadura completa, uma semeadura perfeita. E se você projetar Cristo dentro de você, você vai sair multiplicando muitos e muitos tesouros para a glória de Deus. Senhor, nós te louvamos, meu Pai, porque o Senhor é rico em bondade, o Senhor é uma pessoa especial, o Senhor se fez pobre para nos fazer ricos, ricos da graça, ricos materialmente, ricos financeiramente, ricos de caridade, ricos em amor, ricos em unidade. Pai, a tua palavra diz que o que nós precisamos, pedimos ao Senhor, e o Senhor chama a existência, ainda que não exista. O Senhor diz: eu vou criar só para socorrer você. E eu creio nessa palavra, e eu sei, Senhor, que tem muitas mulheres aqui, inclusive mulheres que querem dar à luz, mulheres que ainda olham para si mesmo por causa de enfermidade, dizem que não vão ter filhos. Senhor, ensina para elas a não confessar a realidade, não negar a realidade, mas confessar a promessa, que assim como o Senhor fez com Ana, assim como o Senhor fez com Rebeca, o Senhor chama a existência à vida, e o Senhor traz para fora agora filhos, o Senhor traz para fora filhos, o Senhor supre também necessidade financeira, negócios que estão enrolados, negócios que estão embaraçados agora, pelo entendimento da palavra, foram quebrados agora todas as algemas, em nome de Jesus, porque aquilo que o Senhor fala, Ele cumpre. O Senhor envia anjos agora, anjos trabalhadores, anjos com tesouros, anjos com graça, bênçãos na família, bênção no lar, bênção no casamento, filhos prósperos porque entendem a semeadura dos seus pais, filhos prósperos porque entendem que no conselho há multidão de sabedoria e perseverança e paciência, família abençoada do Senhor, cheia da graça e misericórdia, santa, escolhida, preparada, tesouros de Deus aqui nessa terra, que não anda atrás do que o ferrugem come, mas que anda atrás das riquezas eternas, porque essa irão nos fazer brilhar quando formos levados na glória. Abençoa o teu povo, Senhor, e nós te louvamos, porque o Senhor é rico em sabedoria, o Senhor é rico em ciência, e riquezas insondáveis são para nós, os seus filhos. Nos ajuda, meu Deus, a sondar essas riquezas que são possíveis pelo teu Espírito. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas,
Reunião dos Adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.